democrático, que foi do Ramon Grau San Martín. E esse Ramon Grau San Martín, inclusive no primeiro governo dele, em 1934, ele conseguiu revogar a emenda Platt. Depois, ele governou entre 44 e 48, também um período de democracia em Cuba. Quando a gente fala em democracia, democracia para a época, tá, gente? Porque, na verdade, recém tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. E como todos os governos latino-americanos lutaram ao lado dos Estados Unidos, supostamente, a democracia e contra o fascismo e o nazismo, todos os países, em quase todos os países da América Latina, teve uma onda de governos democráticos, tá? Nessa época, o Fidel entra em cena. Mais ou menos em 1945, a época de formação política e ideológica dele, ele tinha 19 anos. Ele tinha nascido em 1926 e em 1945 ele tinha 19 anos. E ele participava do movimento estudantil secundarista nessa época ainda. E ele planejou com os amigos dele, com os colegas do movimento estudantil. Ele é filho de um proprietário de terras, ele é um sujeito bem posicionado, vamos dizer assim, na estrutura de classes cubana. E ele estudava em bons colégios, mas fazia parte do movimento estudantil e ele resolve então participar com os colegas do movimento estudantil de um desembarque na República Dominicana para derrubar o ditador da época lá, o Trujillo. Por quê? Porque era uma época em que tinha democracia em Cuba e que a democracia se espalhava como um rastilho de pólvora pela América Latina em função dos desdobramentos da Segunda Guerra Mundial. Só que, obviamente, a expedição fracassou, né, era uma expedição de movimento secundarista para derrubar o ditador. Eles fracassaram, tiveram coragem, ousadia, como eles tiveram depois, em muitas ocasiões, mas fracassou. Aí ele foi num congresso, em 48, ele foi num congresso estudantil, já como líder mais graduado, na Colômbia, onde ele assistiu o Bogotaço, que foi uma manifestação popular por causa da morte do Eliezer Gaitán, que era um líder liberal, uma liderança liberal, simplesmente, foi assassinado e em 48 teve o Bogotaço, que foi uma manifestação popular contra isso. O Fidel assistiu isso. Ele foi influenciado pela vitória da Revolução Boliviana, do Víctor Paz Tensoro, que nacionalizou as minas de cobre na Bolívia, em 1952. Ele foi influenciado e ficou muito abalado com a derrota do Jacobo Arbenz na Guatemala, que era um governo nacionalista e que queria fazer reforma agrária nas terras da United Fruit Company. Quer dizer, este é o ambiente que o Fidel está vivendo. Esse é o ambiente em que os cubanos, alguns cubanos, resolveram tomar um quartel de Moncada para derrubar um ditador. Não é um ambiente, então, inóspito, diferente do ambiente de Cuba em 53, e isso é uma coisa que eu quero comentar com vocês fortemente. O ambiente de 53 em Cuba não é diferente do ambiente da Guatemala em 53, 54, 52, 53. Não é diferente da Bolívia e quase que não é diferente do Brasil. Não, que horror que está falando isso. Não é. Porque no Brasil também estava se fazendo nacionalizações. A discussão do petróleo foi uma discussão muito forte. E não foi por nada que o Getúlio, mesmo que fosse uma liderança liberal como Eliezer Gaitán, se matou. E, segundo a historiografia, e é uma coisa que eu acredito, adiou 10 anos o golpe militar no Brasil. Então, é um ambiente nacionalista, é um ambiente de luta pela democracia, é um ambiente de participação popular. Nos países com mais intensidade, como na Guatemala, vamos dizer, onde o Che Guevara estava e se entusiasmou com o processo e ficou muito maravilhado com o Jacobo Arbenz. Quando o Jacobo Arbenz foi derrotado, ele pegou e foi embora para o México, junto com
tantos outros que se exilaram no México, e é o ambiente que eles viviam. Bom, o que aconteceu? Em 52, para não fugir da minha cronologia, o Fidel se envolve com a campanha do Partido Ortodoxo. O que é o Partido Ortodoxo? É igual à Aliança Liberal. Não é um partido de esquerda, revolucionário, comunista, marxista, nada disso. O Partido Ortodoxo, ele é mais ou menos a mesma coisa que que a Aliança Liberal no Brasil, quando Getúlio quis derrubar a República do Café com Leite. Era um partido de classes médias que queria derrubar as oligarquias, as aristocracias rurais açucareiras, que se dobravam, se subordinavam e dependiam em tudo, até para respirar dos Estados Unidos. Era uma classe média que queria um pouco mais de independência, um pouco mais de soberania, um pouco mais de dignidade para o país. Queria negociar a cota, queria fazer diferente. Ele se envolveu na campanha. O Eduardo Chivas, que era candidato à presidência pelo Partido Ortodoxo, se suicidou. E o Fidel assistiu isso. O Fidel era candidato a deputado por Havana naquela época. Ele se candidatou nessas eleições como deputado pelo Distrito Federal. E o Eduardo Chivas, que era uma liderança liberal, vou repetir, uma liderança pequeno-burguesa, pode-se dizer assim, para se entender melhor isso, se suicidou por causa da pressão, mais ou menos como Getúlio. O que acontece daí? O candidato menos expressivo na época, sobraram os outros candidatos, o menos expressivo deu um golpe de Estado, que era o Fulgêncio Batista. E quando ele deu esse golpe de Estado, o Fidel, junto com seus companheiros, que já eram formados advogados muito jovens ainda, se vocês fizerem a conta, ele tinha 26 em 45, em 52 ele tinha mais... Ele tinha 19, desculpa, ele tinha 26 em 1952. Né? Tinha 19 em 45 e em 52 ele tinha 26, 27 anos. Eu não... tudo menos matemática, mas é mais ou menos por aí. Ele, jovem advogado, ele pegou e fez uma petição para o Tribunal de Havana, pedindo 109 anos de prisão para o ditador e para os seus comparsas, dizendo que eles tinham violado a Constituição cubana, que é de 1944, da época dessa democracia do Ramon Galson Martins, e ele faz uma petição. Ele diz, olha, o Batista e os seus cúmplices desobedeceram às leis da República, às leis da Constituição de 40, desculpa, a Constituição é de 40, falei 44, né? E a gente quer que eles sejam presos por causa disso. Fez uma petição, encaminhou lá, com assinatura, tudo. E a petição foi negada. Então eles resolveram tomar o poder por vias ilegais. Eles viram que por vias legais, uma petição encaminhada ao tribunal não dava, eles resolveram tomar o quartel de Moncada. O quartel de Moncada fica também em Santiago, na região de Santiago de Cuba, que o José Martí e o Julio Antônio Mella consideravam a região mais combativa da ilha, onde eles foram derrotados no passado. Eles tentam tomar o quartel de Moncada, foram derrotados, foram todos presos, e desse movimento da tentativa de tomada de Moncada, resultaram um programa político e um movimento. O movimento é o movimento de 26 de julho, porque no dia foi 26 de julho de 1953 que foi tentado essa revolução contra o Batista. E o movimento, então o movimento 26 de julho, e o documento é o famoso A História Me Absolverá, que foi a defesa que o Fidel fez perante o Tribunal de Exceção de Havana para se defender, enfim, do que ele estava sendo acusado, que era tomar o quartel. Eles foram presos, foram condenados a 15 anos, mas eles só ficaram 22 meses presos por causa de uma campanha internacional que pedia
contra o ditador.